você tenta mudar os seus hábitos e as suas atitudes, mas você considera que seja difícil. Ah, Sancler, como eu gostaria de mudar as minhas atitudes, como eu gostaria de mudar os meus hábitos. Mas só que se fosse fácil, Sancler, todo mundo faria. Então fica comigo que nesta aula eu vou te explicar 5 verdades que você precisa saber para adquirir bons hábitos. James Hunter disse que pensamento tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se o caráter e o nosso caráter define o nosso destino. Então, o seu destino depende do seu comportamento e do seu hábito. Mudança de hábito exige determinação, porque você tem muitos hábitos que estão enraizados em você. Por exemplo, você quando vai escovar um dente, desde a infância você está acostumado a escovar o dente com uma mão. Então, se você tentar escovar o dente com uma outra mão, fica difícil você tomar essa atitude porque já está enraizado desde a sua infância. Então, para você mudar algum hábito, isso vai exigir de você determinação. É a primeira verdade que você precisa saber. Tenha consciência dos hábitos que você pratica. Tenha consciência dos hábitos que você pratica. Isaac Newton ele disse que o que sabemos é uma gota e o que não sabemos, o que nós ignoramos é um oceano. Então você não pode ignorar os seus hábitos. Você não pode deixar os seus hábitos passarem despercebidos. Porque o pior tipo de escravo é aquele que acha que é livre. Faça anotação quais bons hábitos que eu tenho. Quais são os maus hábitos que eu tenho? Você tem que ter anotação, você tem que ter em mente isso. Quais bons hábitos que eu tenho e quais os maus hábitos que eu tenho. Por exemplo, eu sei quais são os meus bons hábitos. Eu tenho um bom hábito de tomar banho frio quando eu acordo bem cedo. E o porquê que eu faço isso? A água fria em contato com o meu corpo faz o meu corpo se despertar. E a água fria, quando tem contato com o nosso corpo, ela libera no nosso corpo um hormônio chamado serotonina, que é um hormônio que dá prazer, bem-estar, que dá motivação para as pessoas. Então eu já estou acostumado, meu corpo ele se acostumou a tomar banho frio pela manhã, ainda que seja de madrugada. Isso é bom para o meu corpo e é um bom hábito que eu adquiri. O meu corpo já não reclama mais do banho frio. E agora eu sei que eu tenho um mau hábito que eu estou tentando, que eu venho querendo melhorar, que é o mau hábito de comer muito. Por que eu como muito? Erradamente eu fico muito tempo sem refeições. Eu tendo a ficar muito tempo sem comer alguma coisa. Então quando eu vou adquirir alguma refeição, eu acabo às vezes comendo além do que eu devia comer. Então isso é um mau hábito. O ideal é fazer o quê? O ideal é comer pouco durante várias vezes do dia, né? Então é um mau hábito que eu estou melhorando, que era comer poucas vezes do dia, mas só que comer muito, ou seja, comer só quando estivesse com fome. E isso não é o correto. O ideal é você comer entre o café da manhã e entre o almoço, você comer uma fruta, entre o almoço e o jantar você também comer uma fruta. Então assim, eu joguei luz sobre o meu problema, eu sei o mau hábito que eu tenho e eu sei o que eu tenho que fazer para consertar. E eu sei um bom hábito que eu tenho. Então, nesse pilar, nessa verdade, você tem que ter consciência dos seus hábitos. E a segunda verdade é: tenha motivação. Motivação é motivo para agir. Você tem que ter clareza sobre qual é o seu principal motivo para agir. Você não precisa de motivação para continuar com o hábito, mas você precisa de motivação para criar um hábito. Por exemplo, eu, desde janeiro de 2020, que eu não tomo mais refrigerante nem no almoço, nem no jantar, somente em ocasiões especiais. E por que eu não tomo mais refrigerante? Como é que eu consegui, depois de 30 anos, como é que eu consegui parar de tomar refrigerante? Porque naquele período eu tive uma infecção intestinal
E ali o médico, o nutricionista, me aconselhou que durante 20 dias eu não poderia mais tomar refrigerante. Então eu tive uma motivação, um motivo para agir, para não tomar aquele refrigerante. E após o término dos 20 dias ali, eu já não senti mais vontade de tomar refrigerante. E aqui eu quero abrir um parêntese, que o ser humano ele aprende muito mais na dor do que com o prazer. Por exemplo, se você chega para uma criança, você fala, filha, olha, filho, olha só, o papai, a mamãe não quer que você encoste nessa panela aqui, porque essa panela está fervendo, ela está muito quente e você pode se queimar, pode causar dor em você, tá bom? Se você não fizer, se você não encostar nessa panela, eu vou te dar uma balinha, eu vou te dar um doce, tá ok? Mas só que essa criança ficará mais temente se ela, por teimosia, encostar na panela e sentir dor. Porque a dor ela é muito mais memorável, a dor ela traz mais lembrança do que o prazer. Claro que você não vai mandar a tua filha ou teu filho, a criança, encostar na panela ali. Tu não vai para ela sentir dor, tu não vai fazer isso. Ela tem a teimosia dela, ela encostar lá o dedo, ela fizer alguma coisa, ela sim vai bater uma consciência no cérebro dela de que aquela dor é muito ruim, então ela não vai querer sentir aquela dor novamente. O ser humano é assim. O ser humano ele aprende muito mais na dor do que com o prazer. E eu explico melhor sobre isso no meu curso Método Vida Transformada. É um curso que eu falo sobre comportamento humano, como é que o comportamento humano age, por que nós sentimos alguma coisa. E lá eu explico mais detalhadamente sobre o comportamento humano nesse meu curso Método Vida Transformada. E a terceira verdade que você precisa saber é: mude o seu foco. Você tem que mudar o seu foco, porque a vida nos leva aonde está o nosso foco. Ah, Sancler, alguns dias eu consigo evitar de beber, sabe? Eu estava bebendo demais, eu bebo muito. Alguns dias eu consigo evitar de beber, mas só que muitas vezes, Sancler, muitas vezes eu acabo caindo e acabo voltando a beber a cerveja de novo. Eu não gostaria de beber. Ah, Sancler, eu gostaria de parar, gostaria de ficar mais tempo sem assistir pornografia. Muitas vezes eu já passei bastante dias sem assistir e tal, mas vira e mexe eu acabo caindo, eu acabo assistindo de novo. Eu não quero, mas eu assisto. Sancler, eu não vejo a hora passar. Às vezes eu estou jogando um videogame ali, eu fico o dia inteiro e realmente eu não queria fazer isso, mas às vezes eu consigo parar, eu consigo, sabe, deixar de passar horas jogando, mas vira e mexe, a maioria dos dias eu acabo ali ficando muito tempo preso num vício, num jogo, numa jogatina. Muitas vezes, Sancler, eu volto com esses maus hábitos. Muitas vezes eu acabo caindo de novo. Mas é como eu falei, a vida nos leva para onde está o nosso foco. Então, o que acontece? Você conseguiu evitar de beber. Você parou de beber, você tinha sempre o mesmo horário ali que você bebia e tal. E ficou um tempo livre ali. Naquele horário que você bebia, ficou um tempo livre. Só que, se você não ocupar aquele horário, se você não ter uma estratégia para ocupar aquele horário ali, aquele tempo livre, a tentação de cair novamente nesse vício da bebida, de beber de novo, ela é imediata. Porque você não ocupou, aquele tempo ficou livre ali. E aquele tempo que ficou livre vai voltar a tentação, aquela vontade de beber de novo. Somente um hábito pode mudar um outro hábito. Nesse tempo livre, você tem que pegar a sua família e se divertir com ela, passear para algum lugar, sabe? Marca nesse horário, nesse tempo livre. Olha só, você tem agora um tempo livre, um tempo que você ficava bebendo, passava ali horas ali tomando essa cerveja, você ficava nesse vício. Você tem um tempo livre agora para curtir com a sua família, para se divertir, para brincar, sabe? De pegar um jogo ali, um tabuleiro, brincar com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Você tem que ocupar esse tempo livre, né? Ou então praticar algum esporte,
Você adquire, você vai lá, pô, não, estou com esse tempo livre aqui, eu vou praticar um esporte, vou correr, vou jogar bola, vou fazer alguma coisa, vou praticar um esporte, porque eu não quero ficar com esse tempo livre. Se você ficar com o tempo livre, a tentação vai ser imediata de você cair novamente naquele mau hábito. Ah, Sancler, a minha tentação é coisa doce. Nossa, eu não resisto a um chocolate, eu adoro um chocolate. Poxa, isso dali é o meu fraco. O que você pode fazer? Você pode substituir aos poucos o prazer de você sentir coisa doce, mas que seja um prazer de uma coisa que é doce também, mas é mais saudável. O que você pode fazer? Você pode substituir pela uva. A uva também é doce e ela é mais saudável do que o chocolate. E aos poucos esse hábito de comer chocolate vai diminuir essa vontade, essa ânsia que você tem de comer coisa doce, chocolate. Esse hábito vai diminuir por conta que você está substituindo pela uva. E a quarta verdade é: mentalize a recompensa. Mentalize qual é a recompensa que você vai receber ao adquirir um bom hábito. Mentalize. Só conseguimos trocar um hábito por um outro hábito quando esse outro hábito traz para a gente uma recompensa, um prazer que seja igual a esse que você está deixando ou que seja um prazer mais forte. Por exemplo, se você começa a comer então uva, você adquire o prazer também de comer coisa doce, só que você tem a consciência que o seu corpo vai ficar mais saudável. Porque o doce, o chocolate, no caso, ele tem açúcar. E o açúcar mais tarde pode te trazer problemas na saúde. Mas só que a uva não. A uva ela é mais nutritiva, ela é mais saudável. Então você vai estar trocando um hábito pelo outro que ele é mais forte, que vai te trazer mais benefício. Trocar o videogame ou o celular por uma prática de um esporte. Uma corrida, por exemplo, é muito bom, porque a corrida, ela te alivia do estresse, ela tira a ansiedade. A pessoa que está estressada, a pessoa que está com muita preocupação no dia a dia, a corrida, ela vai te ajudar, ela libera em você os hormônios que vai fazer o seu corpo ficar mais relaxado, vai tirar a ansiedade, preocupação, o estresse. Trocar o refrigerante por água, porque a água vai fazer o seu cérebro ficar mais disposto, mais ativo. E o nosso corpo precisa de uma quantidade mínima de água por dia, né? Assim como um celular, quando a bateria vai diminuindo, algumas funções do celular acabam parando de funcionar normalmente por conta que a bateria diminuiu, assim também é o nosso corpo, né? A nossa bateria interna vai diminuindo, com isso você fica com menos água no corpo, e por você ter menos água no corpo, seu corpo fica cansado, você fica indisposto, e o nosso cérebro principalmente precisa dessa energia. Trocar o refrigerante por água vai fazer você ficar mais disposto, mais ativo no seu dia. E a quinta verdade que você precisa saber: comece pequeno. Comece pequeno, não fique ansioso ou preocupado em começar grande, adquirir bons hábitos que você considere que seja difícil. Comece pequeno, comece aos poucos. Por exemplo, quando você vai começar a fazer academia, você se matriculou na academia, você nunca tinha feito musculação antes, e você começa já pegando um peso de 20 quilos. Você não começa assim. Você começa pequeno, você começa por baixo. Então, se você tem dificuldade de adquirir bons hábitos, se você sempre, durante a sua vida, você teve dificuldade de mudar os seus hábitos, você tem que começar pequeno. Começa aos poucos, devagar, mudando algumas atitudes. Por exemplo, comece pelo menos arrumando a sua cama. Nossa, Sancler, arrumar a cama? O que isso tem a ver e tal? Isso, comece arrumando a sua cama, porque é uma coisa simples, mas você vai disciplinar o seu cérebro.
Você vai fazer com que o seu cérebro fique mais disciplinado. Você vai fazer com que o seu cérebro seja mais responsável. E assim ele vai ficar treinado, seu cérebro vai adquirir uma nova disciplina e para adquirir outros hábitos que talvez seja mais difícil, como parar de fumar, parar de beber, vai ser mais fácil porque o seu cérebro foi disciplinado, ele foi treinado. Então não fique preocupado. Não fique pensando, Sancler, eu não sei se eu vou conseguir. Eu já tentei uma outra vez, não segui esse método que você falou, já tentei outra vez e não consegui. Eu já vi pessoas que tentaram e não conseguiram, tentaram fazer por certo caminho, mas não conseguiram. Então, Sancler, quem sou eu? Quem sou eu para tentar mudar um hábito, adquirir um novo hábito? Quem sou eu? Não pense dessa forma. Você não pode pensar assim. Grandes mudanças, sabe? Grandes alterações de comportamento das pessoas começaram com pequenas atitudes, pequenos hábitos que elas foram mudando aos poucos, que trouxeram resultados na caminhada dela, na jornada da vida delas. Uma jornada começa com um pequeno passo. Aos poucos essa pessoa vai evoluindo na jornada. Então você vai começar assim, você vai começar pequeno. Não se preocupe, que você vai mais tarde estar bem diferente do que você é agora. Você vai sentir orgulho da pessoa que você se tornou, ok? Se de alguma maneira esse vídeo te ajudou, se você de alguma maneira foi ajudado por esse vídeo, comente aqui como é que foi essa experiência. E se você ficou com alguma dúvida do que foi falado aqui, comente também embaixo desse vídeo, que eu vou, na medida do possível, estar te ajudando. Tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.